E se você ainda não é um voluntário, meu querido, se transforme num voluntário. Porque eu sei que a nossa vida é muito corrida e a gente gasta tempo com muitas coisas, não é? No nosso trabalho, nos dedicando à família. Mas Deus tem algum lugar que necessita de alguém. E esse alguém pode ser você. Nós temos aqui na igreja o ministério infantil, ministério com jovens, ação social, tem tantas áreas, tem tantas atividades que você possa participar. Você pode buscar informações e entender aquilo que mais faz vibrar o seu coração e servir ao Senhor. Às vezes a gente escolhe uma área para servir que mais nos chama atenção, não é? Que a gente gosta mais. Mas eu aprendi aqui na minha vida ministerial, nos nossos 32 anos de ministério, que uma coisa que me moveu a ser voluntária não foi tanto aquilo que passava pelo meu coração, mas segundo a necessidade. Aonde eu via necessidade, eu corria lá para servir. E muitas vezes, áreas que eu não imaginava que me traria tanta satisfação, eu acabei tendo enorme satisfação e muito aprendizado. Como foi no ministério infantil, que eu servi ao Senhor no ministério infantil durante 7 anos. E foi uma grande bênção para mim. Porque quando eu tinha que me preparar para dar aula para aquelas crianças, como o Espírito me enchia. E hoje eu tenho muitas ovelhinhas minhas que aceitaram Jesus na minha classe. A Jennifer foi minha aluna aqui, ó, essa moça linda que canta no louvor e tantos outros que estão firmes no Senhor, porque eu coloquei lá algumas pedrinhas para que eles ficassem. Então, vale a pena ser voluntário. Mas hoje é o último domingo de agosto, a última pregação no tema peregrinos. Nós falamos aqui todos esses domingos sobre a nossa peregrinação aqui na terra. Qual é o propósito de Deus? E hoje nós vamos falar sobre o final disso, né? A conquista, porque nessa peregrinação todos nós queremos ser vencedores. E por isso que eu escolhi esse título. E quando eu me preparei, o Senhor colocou no meu coração e no meu espírito esse versículo. Hoje eu quero falar como Deus nos conduz em triunfo. A palavra triunfo significa mais do que vitória. Depois eu vou explicar o que é. Triunfo é celebrar, é a celebração da vitória. Lá em 2 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você pode repetir comigo? Deus sempre me conduz em triunfo. E você vai ver que isso pode ser real na sua vida, em toda a sua trajetória, em toda a sua peregrinação aqui na terra. Paulo, quando ele trouxe essas palavras, quando ele disse essas palavras, né, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse isso porque ele tinha ido numa das viagens missionárias, ele tinha ido para Troade, uma cidade, mas ele ficou pouco tempo ali, porque ele queria encontrar Tito. E não teve oportunidade de encontrar Tito. E também, enquanto ele estava lá, ele teve um sonho de Deus que ele deveria ir para Macedônia. Então, por conta disso, ele está fazendo uma reflexão. E ele disse assim, olha, eu fui para Troade, fiquei pouco tempo. De certa forma me frustrei porque não encontrei Tito. Mas o Espírito Santo me levou a Macedônia. Em outras palavras, não é? Sempre em Cristo Jesus nós triunfamos. Em todo lugar que nós passamos, em toda a nossa peregrinação, nós exalamos um perfume especial, que é o conhecimento de Cristo em nossas vidas.
Então, meu querido, nessa peregrinação, nessa jornada, você pode dizer como Paulo. Eu não sei se você está num momento de frustração, não sei se você está num momento onde Deus está mudando a sua rota, onde Deus está dando uma direção inesperada, mas uma coisa você pode saber, que o Senhor sempre te conduzirá em triunfo. E essa é a verdade que o Espírito Santo quer ministrar às nossas vidas, hoje e agora. Amém? Deus sempre nos conduz em Cristo em triunfo, que diz aqui o texto. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em Cristo, no caminho de paz e prosperidade. Deus, nessa peregrinação, tem estabelecido um caminho para nós. E o caminho de Deus para nós tem uma pavimentação, que é a sua palavra, que é Cristo Jesus, que é a rocha onde nós construímos a nossa vida, a nossa casa e a nossa história. O caminho da palavra é a nossa base. Este é o caminho que o Senhor estabeleceu para nós. A palavra de Deus é poderosa, ela trouxe à existência as coisas que não eram como se fosse. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E quando diz lá pela palavra, é o próprio Cristo. Quando Deus fez todas as coisas, Ele disse, haja e houve. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas no alto e embaixo. Haja o firmamento, tudo que Deus declarou aconteceu. A palavra também, ela foi liberada ao homem através da lei. Quando Moisés chega com o povo de Israel no Monte Sinai e o Senhor declara sobre a sua vontade, o seu propósito para aquele povo, Ele então estabelece a sua vontade, a sua lei. E a lei vem mostrar o caminho. E ao mesmo tempo, a lei é capaz de nos mostrar quando saímos do caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nos convertemos, né? No Novo Testamento a palavra é metanoia, mudança de mente, mas no Velho Testamento é techuvá, é mudança de rota, é voltar ao caminho. Porque a palavra de Deus, a sua lei é o caminho que nós temos que traçar na nossa vida, que nós temos que viajar, que nós temos que peregrinar para alcançar esse triunfo. A palavra de Deus se encarnou, o Logos de Deus, que é Jesus Cristo. É por isso que quando Paulo diz que em Cristo Jesus Deus nos conduz em triunfo, é na sua palavra que Ele nos conduz em triunfo, manifesta na criação, manifesta na sua lei e manifesta agora no Filho, porque é o próprio Logos de Deus que se encarnou entre nós. Amém? Em Cristo Jesus nós temos um caminho de paz e prosperidade. Em João 16:33, Jesus, dando as instruções para os seus discípulos, Ele disse assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Incrível que Jesus, Ele fala de paz e logo em seguida Ele traz a realidade, né? A história da humanidade, a minha e a sua história, que no mundo, nesse mundo caído, nesse mundo em pecado, nesse mundo que se afastou de Deus, nós passamos por aflições, não tem como. Só quando nós formos libertos, né, deste mundo, do pecado, é que nós seremos livres das aflições. No mundo nós passamos por aflições, mas Jesus disse, eu venci o mundo.
Eu venci o mundo por mim, mas principalmente por você. Ele venceu o mundo para estabelecer o propósito de Deus, para voltar a nos dar uma oportunidade, um caminho até o Senhor Deus. Porque Jesus é o caminho até o Pai. Jesus, ele venceu o mundo para que nele nós tenhamos paz, mesmo em meio às dificuldades. É por isso que se você estiver passando por algum problema hoje, é tempo de você buscar o triunfo em Cristo Jesus. E isso começa com aquela paz que excede todo entendimento. É aquela coisa, né? Aquela sensação de segurança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, porque você sabe em quem você pode confiar, em quem você pode contar, porque o seu fim sempre será bom. Amém? Glória a Deus. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Deus vai te conservar em perfeita paz se você tiver o propósito firme nele, porque diz assim: Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, em todos os seus projetos, em tudo aquilo que você passa pela sua vida, nos seus dias, você terá paz. Amém? Também Jesus traça para nós um caminho de prosperidade. 2 Coríntios 8:9 diz assim: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus se fez pobre para que nós nele fôssemos ricos. O que isso significa? Que Jesus deixou toda a sua glória e majestade e veio até nós. Foi criado numa família, né, cujo pai era carpinteiro. Ele andou entre os humildes da terra. Ele não andou entre os reis, nem entre os sacerdotes, os líderes religiosos da época. Mas ele andou entre o povo. Ele deixou toda a sua riqueza e glória para andar entre nós, para que nós nele pudéssemos ter toda a riqueza que precisamos. E quando aqui fala riqueza, não significa que todos seremos milionários. Porque todo o resto da palavra nos traz elucidação sobre esse tema. Que Deus não consiste todos para a riqueza, mas Deus consiste a todos para a provisão e abundância. Amém? Quando Deus te der um propósito, quando Deus te der uma visão, quando Deus te der uma ordem, tudo que você precisa para que aquilo você possa viver, toda a provisão Deus dará para você. Não vai faltar nada. Se Deus te chamou para algum projeto, se Deus te chamou para alguma área de atividade e você está vivendo escassez, é hora de você buscar esse triunfo em Cristo Jesus para que você tenha a provisão necessária para a sua vida. Vou dar um exemplo. Nós na associação aqui da igreja, na Aviva, quando começou a pandemia, no primeiro mês, não é? Todo mundo ficou em casa, não estava acostumado a fazer depósitos online. A arrecadação caiu, até que o pessoal aprendesse, não é? Fazer as ofertas, entregar os dízimos mesmo em casa. Hoje as pessoas, graças a Deus, aprenderam. Mas a arrecadação caiu do ministério. No entanto, a gente fazia um atendimento de quarta-feira aqui, que algumas pessoas vinham para algumas necessidades. Começaram a se formar filas nas quartas-feiras. Filas homéricas. Nós já postamos muitos vídeos, a perder de vista. A gente entregava 200 cestas por mês, hoje a gente entrega por média 400 por semana. E como ter a provisão diante dessa realidade?
nós começamos a orar a Deus, nós na liderança da ação social, eu orei a Deus e falei, Senhor, o que nós vamos fazer? Agora que o pessoal está precisando, a gente não pode fechar as portas. Senhor Deus, as portas ficarão abertas. Elas ficarão abertas. Nós vamos fazer a nossa parte, o Senhor faz a sua. O que é a parte de Deus? Quando Deus te dá uma ordem, você age. Mas toda a provisão tem que vir do Senhor. Ele vai abrir portas e trazer a provisão. E eu disse, Senhor, a porta vai ficar aberta. Agora o Senhor traga a provisão. E o Senhor trouxe a provisão durante todo esse tempo. Gente, a gente só aumentou. Pessoas do mundo inteiro que se sentiram sensibilizados com o que estava acontecendo aqui. Se o Senhor te chamar para algo, diga para o Senhor, Senhor, eu vou fazer, mas do Senhor vem a provisão. Quantos testemunhos de ministério na nossa vida pessoal, não é? Às vezes o Senhor move o meu coração para eu fazer ofertas, não é? Escandalosas, às vezes fora da minha realidade. E eu falo, Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor vai ter que se mover. E eu conto aqui uma experiência, mas é muito loucura. Deus tem que falar com você. Uma vez eu cheguei na casa de uma discípula e Deus falou, diga que você vai dar isso para ela. Eu falei, vou te dar isso de presente. E era tão valoroso aquilo, eu não tinha aquele dinheiro. Eu cheguei para o Lamartine, nem cheguei para ele, parece que Deus me testou. Eu cheguei em casa e ele falou, Lilian, olha, toma cuidado porque esse mês já gastamos tudo, nós não podemos, você não faz oferta. Você não faz tal coisa, porque ele sabe que eu sou meio ousada nessa área. E aí eu falei, meu Deus, e agora eu já me comprometi. Eu espero que tenha sido do Senhor. E fiquei orando, e não falei para ele. Eu comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor vai ter que ir. Eu falei, me comprometi. Gente, era muito dinheiro, era mais ou menos, sei lá, se fosse um valor de hoje, era como se fosse uns 10 mil reais. Aí eu falei, Senhor, o Senhor precisa me abençoar, como é que eu vou fazer isso? A gente não tem esse dinheiro, sei lá, 10 talvez não, 5 mil. Era muito dinheiro. E eu falei assim, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque agora eu me comprometi, comecei a orar, Senhor. O Senhor, eu creio que eu fui movida pelo Espírito Santo, agora o Senhor vai me dar essa provisão. E eu não posso nem falar para o Lamartine que ele vai ficar preocupado. Fiquei orando. Aí eu falei, Deus, e eu quero que o Senhor me dê esse dinheiro em cash. Porque eu não quero botar na nossa conta, porque a nossa conta pode sugar esse dinheiro. Aí, chegou um dia, eu recebi uma oferta no envelope, lembro até hoje, pardo. Envelope pardo. E uma pessoa me deu uma oferta e falou assim, Deus me moveu para te dar essa oferta, está em cash aqui. Meus queridos, eu nem contei. Eu não contei, eu tinha certeza que era, digamos, no dinheiro de hoje, isso foi muitos anos atrás, 5 mil reais. Do jeito que eu recebi, eu entreguei para aquela pessoa que eu havia me comprometido. Aí depois eu tive coragem de perguntar, foi suficiente? Lógico, você tinha se comprometido com isso. Gente, é assim que Deus faz. É essa riqueza. O Deus que vai te dar uma orientação, Deus que vai falar para você, caminha. Quando Ele disse para o povo de Israel, quando Ele disse para Moisés, atravessa o mar. E Moisés ficou clamando ao Senhor, o que Deus disse? Moisés, diga ao povo que marche, sabe? E muitas vezes Deus já disse o que você tem que fazer. Você não precisa ficar esperando o milagre, você tem que marchar. Porque quando você puser o pé nas águas, elas se abrirão para a sua vida. Amém? É isso que é ser conduzido em triunfo. Quando a gente lê a história de Paulo, eu já preguei aqui o livro de Atos, como é tremendo o que Deus fez na vida dele. Deus falava com ele em sonhos, Deus dava direção, tudo aquilo que ele precisava, Deus movia as igrejas, como Deus moveu as igrejas de Filipos, os filipenses, a muitas vezes trazerem a provisão financeira que ele necessitava. Gente, é assim que essa vida é triunfante. Você tem que experimentar os milagres de Deus. É isso que Deus faz através de Cristo Jesus. Amém? Deus espera que você caminhe essa vida de triunfo. Deus nos conduz em triunfo todo o tempo. Sempre
nos conduz em triunfo. Esse sempre aqui denota continuidade. É hoje, é amanhã, é depois. É por isso que você pode confiar no Senhor. Porque Deus, Ele não se distrai. Você não vai pegar Deus distraído para não olhar a sua necessidade. Deus, Ele não dorme. E no tempo do cochilo dele, Ele vai ficar sem ligar para você. Deus não tira férias. Deus não nos abandona. Ele é um Deus fiel. Salmos 121, de 3 a 8, diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Nessa peregrinação, nessa caminhada, seus pés não vacilarão. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não vai dormir em serviço. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Enquanto Deus tiver propósito para você nessa terra, você vai viver. Né? A gente passou aqui por essa pandemia, né? E eu acho que houve muito de serviço, né? Houve muita informação necessária, mas muita coisa foi para nos atemorizar e nos escravizar no medo, não é? E todo o tempo eu orava assim ao Senhor: Senhor, se o Senhor tiver propósito para mim nessa terra, eu vou viver. Mas se for o tempo, o que vai me levar? Covid pode me levar, se Deus assim permitir. Mas a vida do justo tem os seus dias contados. Então, para que temer? A gente fala tanto sobre o encontro que nós vamos ter com Deus. E por que a gente tem tanto medo da morte? Não é? Enquanto Deus tinha propósito para Israel, Deus guardava a entrada, a saída. Quando Deus queria que eles avançassem, não existia exército que os podia derrotar. Então, se Deus é com você num propósito, Deus está ali estabelecendo um triunfo completo na sua vida. Amém? Elias, o grande profeta Elias, que profetizou as tribos de Israel, as tribos do norte. O rei Acabe, né, no tempo de Elias, era um rei que se casou com Jezabel. E eles trouxeram adoração a deuses estranhos e corromperam o coração do povo de Israel. E quando Deus levanta Elias para profetizar contra aquele desmando, aquele desvio, ele chega e declara: vai haver seca na terra. Segundo a minha palavra, Elias determinou a seca e durante 3 anos houve seca na terra. E Acabe e Jezabel perseguiram a Elias durante 3 anos. Tentaram achar de todo jeito e não acharam Elias. Até que Deus diz: vai, volta. E Elias voltou. E teve aquele confronto, né? Com os deuses falsos, Baal e Aserá. E vocês conhecem aquela história, que Elias faz um altar e pede o fogo do céu, e o fogo do céu desce e queima a oferta, declarando ali que Deus, Jeová, era o verdadeiro Deus, e não os deuses falsos, nem Baal, nem Aserá. Naquele momento, Elias até brinca, né, com os profetas de Baal e os profetas de Aserá, dizendo assim: os teus deuses tiraram férias, ele está dormindo, né? Fazem mais barulho para que ele acorde. Ele tira sarro, porque ele sabia que aqueles deuses não tinham poder diante do Deus de Israel, que não dorme, não dormita, não se atrasa, não falha.
E assim Deus fez. Deus preservou a vida de Elias todo o tempo segundo o seu propósito. No tempo de seca, onde todo mundo passou fome, Deus falou, vai lá no ribeiro de Querite. E Deus ali sustentou com água e com pão. Quando secou o ribeiro, ele diz, vai até Sarepta. E Deus deu ordem aos corvos para trazer lá no ribeiro de Querite a carne. Deus deu ordem a uma viúva pobre para sustentar Elias todo o tempo que ele esteve em Sarepta. Através de um milagre que Deus fez na vida daquela viúva. Aquela viúva tinha pouca coisa, no entanto Deus deu um desafio para ela e disse assim, olha, você vai fazer o último bolo usando a última porção de farinha, a última porção de azeite, mas você vai dar primeiro para o profeta. Se você der para o profeta, eu serei o primeiro no seu coração. Se eu for o primeiro, durante toda a escassez não vai faltar a provisão para a sua vida. E ela fez segundo a palavra do profeta. E durante todo o tempo não faltou farinha, não faltou azeite. Gente, é esse Deus que diz que sempre, em todo o tempo, no tempo dos 3 anos de seca, no tempo da abundância, no tempo da aflição, no tempo da alegria, do festejo, seja em todo o tempo da sua vida, Deus estará com você e Ele te levará ao triunfo. Se você olhar para a vida de Jó, quantos conhecem a história de Jó? A maioria, que foi provado pelo Senhor. Vocês lembram que Jó era um homem fiel a Deus, buscava o Senhor, cumpria a lei do Senhor. Era um homem justo e muito próspero, muito rico. Famoso, né, entre aquela terra. E um dia, Satanás, passando diante do Senhor, Deus disse para Satanás, olha o meu servo Jó, como ele é fiel. Aí, Satanás disse, lógico que ele é fiel, com tudo que o Senhor dá para ele. Até eu. Não, ele não falou até eu, porque ele teve muito e não foi fiel. Isso aqui está errado, ele não falou isso. Mas, aí Deus falou, então eu permito que você toque nele, menos na vida dele, você não vai poder tirar a vida dele. E Satanás foi e tocou na vida de Jó. Os seus filhos morreram, ele perdeu tudo que tinha, seu gado, e assim ele foi recebendo a notícia, até ficar pobre e sem filhos, só com a sua esposa. E os seus grandes amigos, aqueles amigos que festejavam com ele, de repente vão até lá para ajudá-lo, só que na visão deles, eles não entendem. Porque para eles, toda aquela aflição que Jó estava passando era porque ele estava pecando. De alguma maneira ele havia pecado, por isso ele estava passando por aquela aflição. É o que muita gente pensa às vezes a nosso respeito. Quando você está passando por alguma dificuldade, tem muitos olhares acusadores que dizem, deve ter feito alguma coisa errada. Para Deus permitir isso, alguma coisa fez. Alguma brecha abriu. A gente sabe que muitas vezes o pecado e abrir portas para o diabo tem ações de roubo na nossa vida. Isso acontece. Mas nem sempre. Muitas vezes nós somos vítimas dos desmandos que acontecem nessa terra. Às vezes você sofre, por exemplo, divórcio, porque alguém com que você se casou e prometeu fidelidade a você, de repente rompe com aquela fidelidade, primeiro a Deus, depois a você. E você sofre. E necessariamente você pode não ter feito nada errado para isso. Muitas vezes pode ser brechas abertas, né? Às vezes no relacionamento. Mas nem toda aflição e dificuldade que passamos é fruto de pecado. Pode ser, mas nem toda vez.
E no caso de Jó não era. E os seus amigos tinham aquela visão, a gente só passa por dificuldades se pecamos. E eles acusavam Jó o tempo todo. Eles não entendiam. E Jó por muitas vezes não entendeu. Jó entrou num debate com Deus e falando tantas vezes de quanto ele era justo, quanto ele tinha buscado ao Senhor e procurado não falhar, porque agora ele estava passando por aquilo, ele não entendia. Até que Deus se revela para ele, Deus se mostra para ele, Deus fala do seu domínio, Deus fala do seu comando sobre todas as coisas. E Deus entende, e Jó entende a grandeza de Deus e se sujeita a Ele com toda a sua história, toda a sua dor. E de repente, Jó se inclina diante de Deus e diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Meus queridos, muitas vezes, as aflições que passamos, nada mais são do que o Senhor nos abrindo os olhos para que o vejamos. Eu estou dizendo isso porque quando a gente diz que Deus sempre nos conduz em triunfo, às vezes você pode estar vivendo esse tempo que Jó viveu e dizer, não estou vivendo em triunfo. Mas não é assim. Você pode estar vivendo em triunfo no deserto, como o povo teve que ficar 40 anos. Não desgastou a roupa nem as sandálias e nunca ficaram doentes. Eles tiveram que passar e ficar 40 anos para que o Egito saísse do coração daquele povo, para eles estarem preparados para a terra que o Senhor havia prometido para eles. Mas eles estavam triunfantes. Ninguém os derrotou. Não teve exército que pôde destruir aquele povo. Não teve fome nem sede que os avassalou. Eles passaram por dificuldade, mas buscavam a Deus e Deus fazia sair água da rocha. Deus mandava um vento e as cordonizes vinham, dava até churrasquinho toda a tarde. Então, meu querido, quando o apóstolo Paulo diz, quando o Espírito diz até através dele que em todo tempo você é triunfante em Cristo Jesus, isso é verdade. Você é capaz de discernir o triunfo que Deus dá para você hoje? Só o fato de você estar aqui, você já é triunfante. Deus te trouxe aqui, você foi o escolhido, Deus te elegeu, Deus se revelou a você e você está nessa peregrinação com Cristo. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus nos conduz em triunfo. Aqui, essa palavra triunfo não é vitória. A palavra triunfo é triunfar, celebrar um triunfo. A palavra no grego. É levar alguém a triunfar. Essa palavra, ela vem da raiz que significa um hino cantado em procissões, festivais em honra ao deus Baco. Vocês têm que ver uma imagem. É a imagem de um conquistador romano, quando ele volta das suas incursões, ele levando triunfante os seus cativos. Nas suas conquistas, eles voltavam com despojos de guerra, com escravos, e eles chegavam em Roma cantando um cântico de adoração e celebração ao seu Deus. Então, quando Deus diz para nós que nós temos que caminhar em triunfo, não é simplesmente encarar, enxergar e discernir a nossa vitória. Não, é responder a essa vitória com adoração. Amém? Com um cântico nos seus lábios,
declarando ao Senhor, testemunhando a vitória que Deus te dá. Amém? Eu queria ler um texto, mesmo o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, ele vai desenvolvendo aquele tema. E quando ele chega no capítulo 6, do versículo 4 a 10, ele descreve a realidade daquele que caminha com Deus. E esse texto é maravilhoso, eu vou ler pausadamente para você não perder nada, e você acompanha aqui comigo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, olha que poema, inspiração do Espírito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Você é capaz de dizer isso como o apóstolo Paulo. Porque a nossa mensagem, muitas vezes, triunfante, nos diz que com Jesus só temos alegrias. Com Jesus, só riqueza, então eu vou ficar rico. Está errado? Não é assim. Por outro lado, alguns pensam, com Jesus, eu vou ter sofrimento. Eu preciso pagar o preço do meu pecado. Com Jesus, eu não posso buscar pela minha abundância, pela minha provisão, porque eu não sou merecedor. São dois extremos não verdadeiros. Porque a verdade está expressa aqui. Esse lindo poema que o Espírito Santo soprou e Paulo escreveu, para nos ensinar que muitas vezes nada tendo, mas possuindo tudo. Você pode não ter aquilo que você deseja no momento, mas você possui tudo. Né? Outro dia eu vi uma pesquisa que diz o quanto alguma coisa significa para nós. Quando a gente deseja, quando a gente tem. Cai muito. Quando você deseja uma coisa, nossa, a tua expectativa em relação àquilo é 90%, até quase 100%. Mas quando você adquire, cai para uns 50%, 40%. Aquilo deixa de ser importante para você. Porque nada que não seja espiritual supre tanto. As coisas Deus dá porque Ele é um bom Pai. E Ele tem prazer em nos dar aquilo que desejamos. Mas não está nisso o nosso valor e nem nisso o nosso triunfo. Sabe? O nosso triunfo está que nós possuímos tudo. Nós possuímos um Deus que está no céu e que pode fazer tudo por nossas vidas. E nós temos que ser capazes em nada tendo, sentindo, providos de todas as coisas. Amém? Porque nós que estamos aqui no Brasil, a gente tem liberdade de adorar, a gente tem liberdade de testemunhar, mas e os nossos irmãos no Afeganistão? Que estão sendo mortos porque creem em Jesus. Eu acompanho um ministério que chama Viúvas de Cristo.
mulheres que se tornaram viúvas porque os seus maridos se converteram e foram mortos. Como uma viúva de Cristo, que muitas vezes precisa de ajuda de alguém porque não pode trabalhar nesses países muçulmanos. Como elas olham esse versículo e podem crer que é para elas. Entendeu? Porque se você entender bem esse versículo, você vai ficar feliz sempre. Você vai se sentir provido pelo Senhor sempre. E você vai se alegrar sempre no Senhor. Porque nada possuindo, possuímos tudo. Amém? Tendo sempre um novo cântico nos lábios. É esse o triunfo que Deus deseja para nós. Né? Quando a gente ganha alguma coisa, algum grande presente, quando Deus manifesta alguém, quando Deus move alguém a nosso favor, quando Deus abre uma porta de emprego, quando Deus faz alguma coisa, como é fácil celebrar as vitórias, como é fácil ter um cântico de vitória nessa hora, né? Eu me lembro, uma das vezes que eu mais celebrei uma vitória, que a gente recebeu o chamado de Deus, o Lamartine, para entrar na vida política. E ele se candidatou a deputado federal e ficou como primeiro suplente, 2 anos. E quando ele assumiu no 3º ano, como havia uma promessa, Deus estava cumprindo a promessa. Eu fiquei tão feliz e a gente teve um culto na igreja de celebração. Eu me lembro que eu estava no altar e eu dançava tanto que o pastor convidado, ele olhou para mim e falou assim: nossa, mas a irmã gosta de dançar, né? Em outras palavras, está sendo meio extravagante. Mas aquilo me marcou, porque de alguma maneira, eu chamei a atenção pela minha extravagância. Aí eu fico pensando, e se Deus pedisse algo de entrega para mim, teria o mesmo canto? Tem que ter o mesmo canto. Em Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cante com alegria. Quando você vier para o culto, não chegue atrasado, chegue antes para você poder pegar todo o louvor. Celebre ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Oh, glórias! Aleluia! Só por isso merece. Entrai por suas portas. Entrai na igreja que fala do templo, né? Fala de Jerusalém. Entrai em suas portas com ações de graças, em seus átrios, com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Aqui diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, Salmo 80, porque Ele tem feito maravilhas. Né? Por que Deus quer cântico novo? Porque Ele tem sempre uma bênção nova na sua vida. Hoje, Ele já tem uma bênção. Ele já te deu algumas que você pode citar. Por isso que merece um cântico novo. Em toda e qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores. Por isso, se você tem alguma dor agora, hoje, feche os seus olhos. Se você tem alguma dor, se você tem alguma necessidade, não fique chorando. Chore para Deus. Entregue a Ele as suas causas. E aquele que nos conduz em triunfo vai te dar a melhor resposta. Porque alguns nessa terra hoje, nesse dia, são chamados a morrer por Cristo. Alguns hoje, nesse dia, são chamados a viver por Cristo. Eu sou chamada a viver por Cristo. E estar aqui
trazendo a palavra para você. Você é chamado a viver por Cristo hoje, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Então que o Senhor ache nos seus lábios adoração. E eu quero que você se levante agora e ore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado e o que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos o nosso triunfo. Senhor Deus, nós chegamos diante do Senhor com aleluias agora. Louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo é o Senhor da Yachurch. Jesus Cristo é o Senhor da família que se reúne aqui. Jesus Cristo é o Senhor da família Yachurch, que se reúne em todas as faces da terra, do norte ao sul, do leste ao oeste. Traga, Senhor Deus, traga as vidas, Senhor Deus, que através de nós, do nosso testemunho, muitas pessoas se rendam a Jesus. Por isso agora prepara-nos, Senhor, prepara cada um aqui para ser um instrumento de salvação e de restauração em Cristo Jesus. Aleluia, que a graça do Senhor seja sobre este povo, seja sobre esta família Yachurch e sobre a família de Cristo na face da terra em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.